Notarial Registral. Hoje tenho a honra de presidir esse evento que muito me interessa, né? Muito a curiosidade está me aguçando aqui para entender o tema que será desenvolvido pelo Dr. Hilário Lula. Difícil não conhecê-lo, mas quem não conhece, Dr. Hilário Lula, advogado em São Paulo, especializado na área de direito notarial registral. Amigo da Adnotária há muitos anos, amigos dos notários registradores também há muitos anos, porque o pai já trabalhava na área, o doutor Hilário já trabalhou na área notarial, né? Não sei se você trabalhou na área registral, a área notarial eu tenho certeza, né, Hilário? Então, assim, a gente fica muito feliz porque o doutor Hilário, ele conhece todos os detalhes da atividade notarial registral. E a gente fica muito feliz com a presença dele hoje, ter aceitado fazer a palestra sobre esse tema tão curioso que eu deixo para ele desenvolver e nos brindar com o conhecimento que ele tem. Né? É um detalhe importante, não deu tempo, mas o doutor Hilário também se dispôs a fazer um material exclusivo ao associado, que atrasou, né, doutor Hilário? Na realidade... puxão de orelha, puxão de orelha, né? Vamos deixar o material do doutor Hilário, né, de penhor legal, que é um tema que poucas pessoas conhecem, e é importante isso porque você faz na via extrajudicial, né? Então, passo imediatamente a palavra ao doutor Hilário Lula para que ele possa desenvolver o tema dele. Doutor Hilário, a palavra é sua. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença na palestra online da Adnotare no dia 8 de julho de 2020. Vai lá, meu amigo. Bom, primeiramente quero dar boa noite a todos os presentes aqui, ou aí, né, que agora a gente nunca mudou o formato. E quero chamar uma questão de fato aqui, Kiko. Eu encaminhei esse material recentemente aqui, há poucos minutos, para o Dr. Marcos Nicola. E fiz de propósito, Kiko. Confesso que fiz de propósito, sabendo que, encaminhando esse material com antecedência, o Kiko poderia, tendo visto seu conhecimento, me deixar em maus lençóis, uma vez que talvez o meu posicionamento não seja tão especializado quanto o do Kiko. Então, foi de propósito que eu encaminhei esse material. E outro fato é que substituí aqui, que hoje seria aqui a palestra de um assunto que parece para os advogados muito mais interessante, até porque é muito mais prático e muito mais utilizado. Isso tentar substituir aqui a doutora Luciene, doutora Mariana e doutora Ilana é uma tarefa difícil. E eu vou tentar aqui ajudar a fazer a substituição com pelo menos 1% do mérito que elas têm. Veja, o tema é muito engraçado, porque quando eu fiz questão de colocar a polêmica do tema, talvez até por uma questão, eu vou dizer, de marketing. Por que se denomina autoexecução notarial registral? Por que eu coloquei esse tema? Quando a gente passou a ter essa situação do extrajudicial na atividade da advocacia, nós ficamos sempre preocupados com dois atos. Ou o ato é judicial, ou o ato é extrajudicial. E deixamos de lado, muitas vezes, situações em que o ato ele pode ser judicial e notarial no processo, juntos, e que depende tão somente do advogado auto-executar isso, ou da parte auto-executar isso. Por isso que a palestra se chamou hoje de auto-execução. Não se corresponde e tem a ver também com as garantias que às vezes nós deixamos passar no processo. Eu acho que todos aqui que têm pelo menos um pouco de vivência na advocacia já se deparou com situações de você caminhar um processo inteiro
e ao final do processo chegar lá e falar assim, olha, meu cliente, eu vou te dar a sentença, vou colocar num quadro, que é isso, porque a pessoa lá não tem bens ou deteriorou bens no decorrer do processo, muitas vezes que o processo demanda anos para se concluir. Então, tem duas situações que eu não sei por quê. Nós, advogados, deixamos de lado. Talvez porque um código anterior era difícil se concretizar. E nesse código novo, código processual, trouxe inovações que nós, advogados, podemos utilizar no judiciário e no extrajudicial, e que pode ser de grande interesse para o advogado conseguir o benefício do cliente. O primeiro assunto que eu gostaria de colocar se fala da questão do penhor legal. Quem de nós nunca recebeu um cliente no escritório que o cliente falou assim, doutor, a minha vontade era lá e pegar as coisas daquele safado devedor. O cliente diz assim para nós quando está com raiva. E a gente fala, olha, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você pode ser acumulado o furto. Mas será que todos os casos é isso? Ou será que a lei permite alguma exceção? E o Código Civil estabelece duas exceções que a pessoa pode, ela mesma, ir lá e pegar o bem do devedor. E quais são essas duas exceções que o Código estabelece? É o penhor legal. O Código Civil, no artigo 1467, dispõe que são credores signatários independente de convenção. Os hospedeiros, ou seja, os hospedeiros, os fornecedores de pousadas ou de alimentos, não é? E os proprietários, os donos de imóveis, em relação aos aluguéis. E o que diz esse artigo 1466 do Código Civil? Ele diz, estabelece que é o seguinte, que a pessoa, vamos falar aqui do inciso 1, que fala dos hospedeiros. Com relação aos hospedeiros, vai chegar o momento, chega-se, quase que será inaplicável mesmo, não é? Porque quando você vai no hotel, você deixa lá seu cartão de crédito, não é? A única hipótese que poderia haver aqui com o inciso 1º do 1467 seria do estudante de direito, quando vai fazer a pintura, se essa ainda existe essa tradição, que o dono do restaurante pode ir lá pegar os bens, pegar o iPhone do estudante de direito e depois requerer a homologação daquele patrimônio, certo? Mas no caso das locações, a gente fica sempre pensando, e eu não vejo isso ser utilizado, mas eu não vejo isso ser utilizado porque a gente sempre pensa em locação residencial. Porque vamos verificar o que diz o artigo 1467 do Código Civil. São credores pignoratícios independentemente de convenção, ou seja, não precisa estar estabelecido. É a própria lei que dispõe que você é um credor pignoratício. O inciso 2, que é o caso que acho que mais se aplica para nós, ele diz, o dono do prédio rústico urbano, sobre os bens móveis que o renderam ao inquilino, tiver guarnecido no mesmo prédio, pelos aluguéis e rendas. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você tem uma locação, o cara não te paga, você vai lá e fala, então daqui, ó, daqui o seu computador, daqui a sua bicicleta, daqui a sua coisa. Você pegou isso. Ok, você tomou posse disso. Antes do Código de 73, você tinha que requerer isso ao Poder Judiciário. Dizer, olha, juiz, estou aqui, a pessoa não me pagou, peguei esses bens para garantia, homologue esse penhor legal para que eu possa fazer a cobrança. Eu já quero garantir que, ao final, pelo menos isso eu tenho para receber. Só que o Código de Processo Civil inovou isso. Além de você estabelecer que você pode ir ao judiciário, ele estabeleceu, no artigo 703 do Código de Processo Civil, estabeleceu que você pode ir ao notário fazer isso. Você fala assim, Hilário, poxa, mas como que a pessoa pode ir lá e pegar as coisas? Bom, se a gente imaginar uma locação residencial, isso parece um pouco difícil de acontecer, né? E até porque, se eu imaginar que os bens que guarnecem os bens de uma residência também são empenhoráveis, isso também ficaria difícil. Mas vamos imaginar uma locação comercial.
O valor comercial pode ter muitos bens que são passíveis de penhora. Porque o que eu não posso fazer penhor de bem que é bem impenhorável. Bem impenhorável, se não pode ser bens objeto de penhora, eu também não posso ser objeto de penhor, certo? Mas quando eu falo de situação de imóvel comercial, principalmente nessas locações hoje, em que a pessoa loca o espaço, esses home care, né, home, não sei como que chamam esses nomes em inglês que se dão, pode ser um grande negócio. O cara não pagou o aluguel, você vai lá, pega o notebook dele, vai lá, pega. Isso gera uma situação para o devedor, que ele fala, olha, o inquilino, o proprietário não está brincando. E aí eu preciso, então, da juridicidade disso. Como que eu poderia fazer? Fazia, então, como Código de Processo Civil, que dependia lá, fazia a execução, o juiz demorava muito. Só que hoje, o parágrafo 2º do 703 trouxe uma novidade e que pode ser muito bem utilizada. E o 703 estabelece o seguinte, tomado o penhor legal, ou seja, depois de tomada a posse, no caso previsto em lei, que é o caso previsto dos proprietários em relação aos bens móveis e aos aluguéis, requererá o credor, ato contínuo, ou seja, imediatamente, a homologação. O parágrafo 1º estabelece, na hipótese, na petição inicial, instruída com o contrato de locação, ou seja, portanto, só pode ser realizado com o contrato de locação escrito, ou contra preliminizado das despesas, no caso de hospedagem, a tabela de preço e a relação dos objetos retidos. O credor pedirá a citação do devedor para pagar ou contestar na audiência preliminar que for designada. Até aí, mesma coisa que estabelecia o Código Antigo. Só que o parágrafo 2º trouxe essa novidade que a gente precisa começar a usar, que ele diz o seguinte, a homologação do penhor legal poderá ser movido pela via extrajudicial, mediante requerimento que conterá os requisitos do parágrafo 1º, ou seja, os requisitos da petição inicial desse artigo, do credor a notar de sua livre escolha. Veja que ele coloca ao notar de sua livre escolha, me parecendo aqui numa interpretação bem extensiva, que não precisa sequer ser o notário da localização do imóvel, que não estabelece competência. É da escolha do credor. E aí, o notário recebendo esse requerimento, o parágrafo 3º estabelece que, recebido o requerimento, o notário promoverá notificação extrajudicial do devedor para, isso é importante, no prazo de 5 dias, pagar o débito ou impugnar a sua cobrança, alegando por escrito uma das causas previstas no artigo 704, em hipótese que o procedimento será encaminhado ao juiz competente. Então, vamos tentar interpretar esse parágrafo 3º, que é muito bacana. Veja, e aqui o tabelião passa a ter uma função diferente da normal que ele tem, porque ele passa a ter uma função aqui quase que similar à função do tabelião de protesto. Por quê? Porque se o notário notifica a pessoa para pagar ou impugnar, o ato do pagamento é ato de protesto. Eu estou dizendo similar. É ato de cobrança. Uma vez, e aí o que acontece? A pessoa pode ir lá no notário pagar essa quantia do débito e pegar os bens de volta. Ou alegar as hipóteses de não poder haver aquele penhor legal, que são taxativas, porque o devedor, na hipótese de impugnação, ele só tem 4 hipóteses. Alegar nulidade do processo, extinção da obrigação, falar para o tabelião, olha, eu já paguei. Não estar a dívida compreendida entre as previstas em lei ou não estar nos bens sujeitos a penhor, alegar que aquele bem não pode ser penhorado, tá? E a alegação de haver sido ofertada uma outra oferta ao credor e que o credor tenha sido recusado. Pois bem, então vamos imaginar a seguinte situação. O pessoal vai lá, não pagou aluguel, eu fui lá e peguei o bem do inquilino. O inquilino, vou dirigir até o tabelião com o meu cliente, falo, olha, o meu cliente pegou aqui essa máquina, está aqui a petição, está aqui o valor dela, e eu quero solicitar ao tabelião que notifique o devedor para pagar ou impugnar
a posse da coisa que já está em meu cliente. Veja que eu estou sempre falando de posse da coisa. O tabelião encaminha uma notificação, e essa notificação ela pode ser via títulos de documento, via R, e até eu não tinha, antigamente eu não tinha pensado nisso, mas o Paulo Roberto Gag e o Felipe Leonardo descreve muito bem em um dos seus livros que essa notificação pode ser até por ata de notificação. Paga, exatamente, pode ser. E por que eu estou dizendo que pode ser? Porque o que ele certifica é que foi entregue, ele não certifica o teor. Então, vamos imaginar o seguinte, ou pode ser pessoal, eu posso pedir ao tabelião que mande uma carta ao devedor, que o devedor compareça ao cartório para tomar ciência. O devedor compareceu, o tabelião lavra essa ata de notificação que a pessoa compareceu ao cartório e realizou e tomou ciência da homologação do penhora. Homologada essa penhora, então vamos supor que a pessoa vai lá e paga. Se ele pagou, encerra-se a penhora, o tabelião não lavra a escritura de hipoteca, de penhor legal. Se ele não pagar, os bens, o tabelião homologa da juridicidade aquela posse dos bens e o credor vai buscar os meios judiciais para a cobrança do aluguel, já informando no juiz, fala assim, excelência, eu estou cobrando aluguel, ele me deve, e eu já tenho garantido aqui, para pagamento do aluguel, os bens A, B e C, que foram homologados pelo tabelião e estão no meu poder. Então, perceba que são situações em que você, antes até de entrar no processo, você pode já arrecadar bens. Parece loucura, mas essas loucuras que estão no novo código. E se essas loucuras estão no novo código, nós temos que usar. E só vai ter situações que o judiciário vai se manifestar se nós, advogados, passarmos a usar esse tipo de procedimento. Mas vamos supor também que a pessoa venha lá e diga assim, apresente uma impugnação de um dos requisitos, uma das 4 possibilidades. O que o tabelião tem que fazer? Ele não lavra o ato e encaminha esse ato ao juiz para que o juiz possa, eventualmente, homologar ou não homologar essa, vou dizer, detenção, essa tomada de posse dos bens do eventual devedor. Na minuta que eu encaminhei para os associados, para a apreciação para os associados, acho que todos depois, quando lerem, vai verificar que eu sempre coloco na escritura, que nós tivemos o caso lá no Maranhão que fizemos, o que acontece? O tabelião, muito coerente, sempre colocou eventual devedor, porque o tabelião não entra no mérito se a dívida existe ou não. O que ele entra no mérito é somente da juridicidade a questão da posse tomada vinculada a um contrato de locação e a alegação do credor de estar devendo. Quem vai decidir se o aluguel é devido ou não é devido, não pode o tabelião, porque ele não tem a juridicidade para isso. Tá? Então, são situações que a gente deixa passar, que são pequenos. Pode. Por que o tabelião não tem juridicidade, Hilário? Porque para a situação de decisão, de dizer se essa causa, se é devido ou é devido, depende de ato judicial. E o tabelião não tem legitimidade para isso. O que o tabelião certifica é só que aquela posse se ocorreu, para que vão colocar? Porque se eu vou lá, tomo bem da pessoa e não realizo a homologação judicial, eu posso ser eventualmente acusado criminalmente de exercício arbitrário das próprias razões ou até de furto, né? Furto embora não seja para o próprio uso. Porque uma das coisas que é importante é que o penhor legal, ele dá garantia, ele é um direito real de garantia. E isso é importante. Veja, eu vou entrar com uma ação da qual eu tenho, no mínimo, mesmo que o cara não pagar, eu já tenho alguma coisa para botar a leilão ou adjudicar. E quando a gente fala em bens móveis, a gente tem que lembrar que existem bens móveis que são perfeitamente negociáveis e que possuem um valor no mercado que muitas vezes satisfaz o crédito do proprietário. Não é? Porque quantos e quantos aqui já decorreram processos, anos e anos de processo, chegou no final, não tinha nada, ou não consegue penhorar, não consegue buscar nada de patrimônio. Então, essa é uma das formas
que você consegue, de maneira prévia, já garantir alguma coisa para o pagamento do seu cliente no futuro. Ok? E há uma coisa que se tem que se falar assim, poxa, como que a pessoa vai entrar lá no imóvel? E aí é bom a gente lembrar do artigo 190 do Código de Processo Civil, que é um dos artigos que a gente deixa de lado na elaboração dos contratos, que é um negócio processual. O artigo 190 do Código de Processo Civil estabelece, eu vou ler aqui o artigo para que a gente entenda. Veja, versando o processo sobre direitos que admitem autocomposição, portanto, os bens móveis e locação admite autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los às especificações da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes e durante o processo. Esse artigo, o que ele quer dizer aqui? Olha, então vamos imaginar, eu vou fazer um contrato de locação. Eu posso muito bem, no contrato de locação, estabelecer uma cláusula dizendo o seguinte, olha, se o inquilino deixar de pagar o aluguel por um mês, fica autorizado o proprietário, o locador, a tomar bens como garantia de pagamento do aluguel e, posteriormente, realizar a homologação via extrajudicial, no tabelionato de escolha. Ou seja, você pode, no contrato de locação, já estabelecer essa cláusula pré-processual. E você pode ainda até, porque é uma cláusula que o juiz só pode invalidá-la se ela for abusiva, completamente abusiva, e que na elaboração do advogado não vai fazer meu clipe, em contrato de adesão, ou que a parte for completamente declarada hipossuficiente em relação a uma outra. Quando nós estamos tratando de contrato de relação de locação, não dá para alegar hipossuficiência de uma com a outra, porque seu contrato, principalmente contrato de locação comercial, você tem ali uma situação de equidade econômica entre a outra. Então, não dá para se alegar isso. Então, dificilmente, juízes alteram essas cláusulas, cláusula processual que a gente deve começar a colocar nos contratos para determinar como será o procedimento. Eu posso até colocar no contrato de locação uma espécie de dizendo o seguinte, olha, caso o inquilino proíba a entrada do proprietário para adquirir bens, mencionado, já estabelecido, para penhor legal, poderá o locador requerer, em tutela antecipada, em processo antecipado, a emissão na posse para adquirir esses bens. Ou seja, as partes já estão deliberando o que pode o juiz autorizar. Então, é um artigo muito importante para ser usado nos contratos de locação. Ok? Então, esse é um tema que parece louco, mas ele é louco, mas precisa ser mais debatido e mais utilizado. E os cartórios de notas, muitas vezes, quando você faz, às vezes se recusa. Falou, poxa, isso aí eu não sei e tal. E não pode se recusar. Por que não pode se recusar? Porque por se tratar de um procedimento, é uma escritura diferente, da qual ele precisa, o princípio da rogação, ou seja, eu preciso peticionar, ele só pode negar por escrito e fundamentando. Então, se eu chego no cartório, distribuo, olha, eu quero aqui, quem que é o escrevente que está atendendo aqui de coisa? Ah, estou aqui, ó, eu estou querendo isso. Ah, mas eu não faço. Bom, problema seu se você não faz. Você vai ter que fazer porque eu estou requerendo. E se a lei me exige que eu peço por escrito, você vai ter que fundamentar dizendo por escrito. Ok? Então, é algo que é muito importante os advogados utilizar. A outra situação que eu gostaria de levantar, e já estou correndo um tempo aqui, falei bastante, é sobre a hipoteca judicial. Algo que também eu não sei porque nós não utilizamos, talvez seja pela história do Código 73. Se a gente lembrar o que é hipoteca judicial, para quem não sabe, hipoteca judicial ela é um efeito secundário da sentença. E o que é efeito secundário da sentença? É um efeito que
mesmo que não conste na sentença, esse efeito se produz. Então, assim, você entrou com uma ação de cobrança, o juiz condenou a pagar um dinheiro. Você já, com a sentença, você já tem o direito de realizar a hipoteca judicial. Eu vou aqui dizer, fazer aqui a leitura do Código Antigo, só para a gente entender a diferença do que aconteceu de novo. E aí nós vamos entender que houve uma grande mudança nesse sistema que nós precisamos utilizar. A sentença que condenar o réu a pagamento a uma prestação consistente em dinheiro ou em coisa valerá como título constitutivo de hipoteca judicial, cuja inscrição será ordenada pelo juiz na forma prescrita na Lei de Registros Públicos. Então, como funcionava? O juiz dava a sentença e mandava a pessoa pagar. Eu tinha que requerer ao juiz a hipoteca judicial para que eu averbasse no registro de imóveis. E poderia estabelecer o seguinte: a hipoteca condenatória produz hipoteca judicial. Embora a condenação seja genérica, ou seja, eu preciso de fazer uma liquidação de sentença, pendente a resto do bens do devedor, e 3, ainda quando o credor possa promover execução provisória. Isso é o que estabelecia o Código Antigo. Mas olha o que aconteceu com o Código Novo. E trouxe mudanças bem importantes que as pessoas devem começar a usar. A decisão que condenar o réu ao pagamento, artigo 495 do Código de Processo Civil, a decisão que condenar o réu ao pagamento da prestação consistente em dinheiro, ou que determinar a conversão da prestação de fazer, de não fazer ou de dar coisa em prestação pecuniária, ou seja, naquelas ações de dar que o juiz converte, né, para pagamento de dinheiro, valerão como título constitutivo de hipoteca judiciária. A decisão, parágrafo 1º, a decisão produz a hipoteca judiciária. E aqui vem o diferencial. Embora a condenação seja genérica, continua a mesma coisa, ainda que o credor possa promover o cumprimento de sentença, continua a mesma coisa, e aqui vem a sacada, ou esteja pendente arresto sobre o bem do devedor. E o terceiro, que é o melhor de todos, mesmo que impugnada por recurso dotado de efeito suspensivo. Esse artigo, esse inciso terceiro, trouxe uma coisa que, para muitos advogados, é importantíssimo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu vou lá, o juiz deu uma sentença condenando a pessoa apela, o devedor apela, certo? A apelação produz efeito suspensivo, ok? Produz efeito evolutivo, mas tem casos que produz efeito suspensivo. Independentemente, eu posso pedir a hipoteca judicial. Eu já posso hipotecar, porque, vamos ser sinceros, eu já vi vários advogados, isso já aconteceu comigo, de você pedir a penhora de um bem e o juiz dá um despacho assim: indefira a penhora do bem, uma vez que os requisitos para a penhora primeiro devem recair sobre dinheiro, parará, e você ali, enquanto isso, você está numa situação porque você não tem execução montada ainda, você só tem a sentença de primeiro grau, e quando você chegar ao final, esse bem já foi, mesmo que você alegue declaração, mesmo que você alegue execução, fraude credor, isso te dá um trabalho. Mas com isso, com a hipoteca judiciária, é algo que eu acho que os advogados vão começar a fazer a partir de agora. Nós teremos uma situação que isso vai mudar. Porque agora o objetivo de o processo acelerar não vai ser mais do devedor, vai ser do devedor. O devedor que vai querer que o processo termine rápido. Olha o que diz o parágrafo pergunto. A hipoteca judiciária poderá ser realizada mediante apresentação de cópia da sentença perante o cartório de registro imobiliário. E aqui vem, independente de ordem judicial. Eu não preciso mais requerer para o juiz. De declaração expressa de juízo ou de demonstração de urgência. Isso, esse artigo ele veio consolidar todo o entendimento sobre hipoteca judiciária anteriormente. Veja, hipoteca judiciária, por ser um efeito da sentença, nunca precisou da decisão do juiz. Aliás, tem julgados do STF, do STJ, que diz que ao juiz é proibido indeferir hipoteca judiciária, mesmo que ele conste na sentença. O juiz não pode.
Então, veja que esse artigo diz o seguinte: deu sentença em primeiro grau, condenou o devedor em primeiro grau, eu posso pegar a cópia da sentença e levar no registro de imóveis e constituir hipoteca, mesmo que haja recurso. Eu não preciso esperar o trânsito julgado. O legislador aqui cometeu um erro, né? Ele cometeu um erro de dizer cópia da sentença. Nós temos que pensar e saber que, na prática, não basta eu pegar a cópia da sentença e levar no registro de imóveis, por uma série de situações, dentre elas a questão da qualificação registral, certo? Nós sabemos que como que é a sentença? Vem lá vistos, não põe nem o nome das partes, né? A qualificação completa, RG, CPF. E os registros de imóveis depende de uma qualificação para processar o registro da hipoteca. Não é verdade? Então, também, cabe também a nós, quando realizarmos as petições iniciais, ter o cuidado agora de colocar o máximo possível de qualificação na inicial, né? Se é casado com quem, se é antes ou depois da Lei 6.515 de 77, né? Essas situações para que, ganhando a ação, eu possa realizar o registro da hipoteca sem maiores óbitos com relação à qualificação subjetiva. E aí, o que o código me pede? Olha, você faz a hipoteca e 15 dias, e você terá 15 dias para informar o juiz da realização dessa hipoteca. Até aí está tranquilo. O tribunal, a Corregedoria do Estado do Rio de Janeiro foi a única corregedoria que eu percebi até agora que estabeleceu como será realizado o mandado de hipoteca. E lá no artigo 511, salvo engano, estabelece que a hipoteca judicial será realizada mediante mandato. Então, no Rio de Janeiro fica mais fácil, basta o advogado ir lá e falar, expede-se aí o mandado para a hipoteca judicial. Não precisa nem pedir, o juiz, ele vai a conclusão dele, não é para defiro a hipoteca, é para espécie-se só, não é? E aí, Kiko, tem uma situação, eu te chamo de Kiko pela nossa, sabe como que eu sou? Pela nossa amizade, tá? O parágrafo 4 diz o seguinte, olha que interessante, a hipoteca judiciária, uma vez constituída, implicará ao credor hipotecário o direito de preferência quanto ao pagamento em relação aos credores, observada a prioridade do registro. Vale lembrar que a hipoteca, como direito real, a hipoteca judicial sempre teve direito de sequela. Não tinha direito de preferência. E o artigo e o código diz agora que você tem direito de preferência. O que significa isso? Olha, alienou o bem, tem outra ação lá e executou o bem. Pagou, eu tenho que simplesmente ir lá e dizer, meu amigo, primeiro me paga. Porque eu tenho uma hipoteca constituída. E eu tenho direito de preferência no recebimento dos frutos da alienação desse imóvel. Quer vender, venda, não tem problema, mas primeiro me paga. Depois, eu não sei quem são os outros. Então, se perceba que a hipoteca judicial traz dois direitos. O direito de sequela, que é o direito de você buscar o bem, de quem quer que esteja, e o direito de preferência no recebimento do crédito. Se a gente for analisar que esse direito de preferência me garante me garante um sossego. Por que me garante um sossego constituído a hipoteca logo que sai a sentença? Em São Paulo, os recursos estão aí demorando em média 1 ano. Eu tenho apelação de 3 anos atrás que está sendo julgada agora. Tem uma apelação que está sendo julgada agora. Então, se eu posso constituir a hipoteca, já com a decisão de primeiro grau, eu fico sossegado, eu estou sossegado se a sentença demorar, porque o bem já está garantido. Se o cara vender, eu não vou me preocupar com fraude a credor, fraude à execução, eu não vou me preocupar disso. E isso, nós sabemos que tem tribunais que demoram aí 4, 5 anos para julgar uma apelação. Então, você imagina o que pode acontecer nesse período de 4 ou 5 anos para o julgamento de uma apelação. Se você está constituído a hipoteca, você, advogado, vai sentar no seu escritório e tratar de outras coisas, porque o seu cliente está garantido com relação a esse bem, ao recebimento disso. Ok?
Mas talvez eu acho que eu tenho uma dúvida por que muitos advogados não utilizam a hipoteca judicial. Porque o parágrafo 5º diz o seguinte: sobrevindo a reforma ou invalidação da declarada decisão que impôs o pagamento da quantia, ou seja, o tribunal reformando a decisão ou anulando aquela sentença, a parte responderá, independentemente de culpa, pelos danos que a outra parte tiver sofrido em razão da constituição da garantia, devendo o valor da indenização ser liquidado e executado nos próprios autos. Então, tem alguns colegas que falam assim, pô, Hilário, mas aí se a apelação for reformada, eu vou ter que pagar? Não, não é assim, não é você vai ter que pagar. Veja que a parte, o devedor vai ter que demonstrar o dano, é reparação de dano. Então, ele tem que fazer prova que aquela constituição de hipoteca, houve um prejuízo causado. E se falar assim, mas se a pessoa tentou vender e não conseguiu por causa da hipoteca, calma aí. Eu não posso ser condenado por um dano que o direito me garantia. Então, essa tese não se aplica, não se sustenta. Então, eu acho que a gente precisa desses dois institutos que o novo Código trouxe para facilitar a vida do advogado, começar a auto-executar eles, para que tanto os notários quanto os registros de imóveis possam ter atos e conseguir aí ajudar a gente. Uma exposição bem rápida e fico à disposição para qualquer perplexidade, comentários e o que precisar. Meus caros, obrigado. Hilário, realmente está tendo eco, né? Eu vou fechar o meu microfone aqui, vamos ver. Melhorou? Então, agradeço muitíssimo a apresentação do Hilário. Super relevante esse posicionamento, porque o Hilário, ele trouxe para nós um alerta sobre dois institutos que para muitos fica esquecido, né? Que é o penhor legal e a hipoteca judicial. Interessante notar, Hilário, que realmente o parágrafo 5º realmente ele dá uma mensagem equivocada. Porque o cara pensa 3 vezes e fala, peraí, calma lá. Vou garantir o meu direito registrando essa sentença condenada. Olha só, o direito ele te dá essa oportunidade de você se garantir. Porém, ele vai falar, se você amanhã for reformado e causar dano, mas peraí, como assim? Eu estou exercendo o meu direito. E como é que eu vou exercer o meu direito e vou causar um dano ao devedor, né, que foi sentenciado, que foi condenado? E é muito interessante quando a gente vai para a teoria do direito civil, a gente lembrar de um ato que o Ponce de Miranda chamava de ato-fato jurídico. Né? E o ato-fato jurídico, dentro da classificação dos fatos jurídicos humanos ou jurígenos lícitos, nós tínhamos lá a classificação de negócio jurídico, ato jurídico e ato-fato jurídico. Qual que é a diferença? A diferença está na incidência dos efeitos. Quando se trata de negócio jurídico, as partes podem escolher a incidência dos efeitos. As partes, elas já anteveem os efeitos jurídicos queridos pelas partes. Quando se trata de ato jurídico, o efeito é automático por lei, como é o caso da emancipação, por exemplo. E no caso do ato-fato jurídico, eu não me preocupo com os efeitos, porque eu não tenho condições de prever esses efeitos. Então, no ato-fato jurídico, vem 3 classificações. O ato-fato jurídico real, o ato-fato jurídico indenizatório e o ato-fato jurídico caducificante.
O ato fato jurídico real, eu não sei o que vai acontecer. E aí eu dou exemplo. Ata notarial. Você constitui previamente a prova e você não sabe se você vai usar aquela prova pré-constituída no eventual processo. 2. O ato fato jurídico caducificante. Você deixa de exercer o seu direito e você perde, como é o caso da prescrição ou decadência. E no caso do ato fato jurídico indenizatório, é aquele que você pratica um ato com o viés de proteção de outro direito e você acaba causando um outro dano, né? Que o código deixa claro lá no artigo, se não me engano, 188, inciso 1, aquela situação que eu vejo que você vai ser atropelado, eu enfio o carro na frente, bato no carro que vai te atropelar para tentar te salvar, e eu acabo causando um dano para o terceiro. Agora, no CPC, quando ele vai falar da hipoteca judicial, realmente, você vai falar o seguinte, então, peraí, então, a hipoteca judicial como um direito de garantia, um direito real de garantia, mas judicial, porque eu tenho um título para isso, eu vou sofrer sanção no exercício do meu direito? Não tem sentido nenhum esse parágrafo 5º. Você tem razão. E deve ser realmente por isso que os colegas devem segurar um pouco a mão. Abre o áudio. Veja, eu talvez não diga que o artigo não tenha razão. Porque, veja, vamos supor que eu posso sim pode causar dano. A pessoa, eu vou lá, constituo a hipoteca. A pessoa me paga, eu não dou baixa na hipoteca. Aí eu estou causando um dano. Ok? Então, é nesse sentido que o código, me parece que as tintas desse código estabelecem nesse sentido. Então, é quando eu utilizo da má-fé para prejudicar, né? E nós sabemos, Kiko, que é o seguinte, acho que muitos colegas aqui já presenciou isso. Você vai ali atrás do devedor em cima e bate em cima dele, ele nada. Você penhorou, o cara te liga. Sabe o que é que eu preciso aqui? Vamos negociar. Então pode ser também um grande negócio diante de ter, assim, deu a sentença, eu já pego a hipoteca, registro a hipoteca, chegou a apelação lá, o cara te liga, vamos negociar aqui, porque para muitos, eu vou ser sincero, para muitos colegas, principalmente os que não estão aqui na Denotário, acharão que a hipoteca legal já é execução ali direto, né? Então, pode ser um grande negócio até para fazer os acordos. E o acordo, não tenho nada contra o acordo, as pessoas podem fazer. Aliás, o judiciário estimula, porque eu não vou estimular o acordo das partes, não é verdade? Claro. Mas um detalhe interessante, Hilário, que você acabou de comentar, é essa questão. Penso igual você. No exercício do meu direito, não existe a possibilidade de eu indenizar o sujeito. Porém, no caso de abuso de direito, artigo 187 do Código Civil, aí sim, o exercício irregular, ou seja, foi cancelada, evidentemente, você tem que pedir para dar baixa naquela hipoteca judicial, justamente por conta dessa reforma, para que não haja o prejuízo. Vamos lembrar que a Lei 13.097 de 2015, no artigo 54, ela traz 4 hipóteses em que você pode averbar o direito de crédito. E é salutar que você o faça, para quê? Para não perder o seu direito por conta da proteção ao terceiro de boa-fé, né? Que são os casos de registro de citação de ações reais ou pessoais persecutórias, no caso de averbação premotória, artigo 828 do CPC, nas situações de indisponibilidade de bens, que é o caso daquela situação judicial do provimento 39 de 2014 do CNJ, e no caso da hipótese da ação judicial que possa promover ao devedor a insolvência. Nessas 4 hipóteses, a Lei 13.097, ela vai te trazer essas situações de proteção do crédito,
Fala, Não, e veja que é muito difícil. A gente passou uma situação que é muito mais fácil eu fazer fraude ao credor do que fraude à execução. Porque é difícil eu fazer prova da insolvência. Não é? É mais difícil eu fazer prova da insolvência. Entendeu? Você colocou um ponto da questão dessas questões premonitórias, e a mesma coisa se eu fizer uma averbação premonitória e não cancelar, se o processo foi extinto. Né? Que, aliás, o código também trouxe uma pequena alteração, que vale lembrar, né? Como funcionava antes no código antigo? Bastava a distribuição. Hoje eu preciso, né? Então, e hoje eu preciso que o juiz receba a execução, né? E por quê? Porque é o seguinte, o que está acontecendo? O pessoal vai lá, entrava com a execução, eu entro com a execução, sem título, sem nada, distribuo a execução. Eu peço uma certidão do distribuidor, o distribuidor é obrigado a me fornecer, que ele não faz juízo de admissibilidade, e com essa certidão do distribuidor, eu fazia as averbações premonitórias no registro de imóveis. Hoje não é mais assim. Hoje eu preciso que o juiz receba a citação, receba a inicial. Eu preciso que ele tenha lá, cite-se, para que eu possa requerer ali a certidão do recebimento da execução. Não é mais da distribuição da execução. Ou seja, são pequenos detalhes que houve mudanças e que a gente tem que lembrar porque estava tendo muito abuso também. O cara entrava com qualquer ação lá, distribuía, pedia uma certidão, levava o registro de imóveis e ficava. E isso acontece muito em situação de forçar de acordo, né? Então, sabe que às vezes você pega dois senhores, dois velhinhos ali que tem seu nome todo, nunca tiveram nenhuma situação, foram fiador do genro, e aí o genro não pagou e foi lá, entrou com uma execução, os velhinhos vão lá, fazem um acordo, como está acontecendo, ser justo, de até créditos prescritos, né? E a gente precisa levantar isso nesses fóruns. Crédito prescrito, a pessoa vai lá, faz um acordo de crédito prescrito no Sejusc, lá, como está acontecendo, né? Mas aí ela, nesses alguns escritórios, entrava com isso, pedia, o velhinho, antes de procurar um advogado, falou, poxa, eu vou ter que contratar advogado, então deixa eu já pagar lá e tal, e pagava lá a pessoa, né? Então, para evitar essa situação, que foi que determinou que as ações, a certidão da execução, ela depende do despacho, do recebimento da execução e não somente da distribuição. Hilário, vamos abrir para os questionamentos aí, para a participação do público, né? Quem quiser participar, fazendo questionamentos ao doutor Hilário Lula, eu peço a gentileza de se levantar a mão aí, clicar na mãozinha, levantar a mão ou abrir o áudio direto, se identificar e, posteriormente, fazer a pergunta diretamente ao nosso ilustre palestrante. Pode ir lá, vamos lá. Quem? Abre o áudio aí. Abre o áudio aí, Hilário. Quando não tem dúvida, ou foi muito ruim, ou ninguém entendeu. Olha lá, temos aí ó, o professor José Ailton Garcia. Opa. Tudo bem, professor? Tudo bom? Tudo bem, Hilário, você? tudo ótimo aqui. Vamos lá. Olha, a palestra, Hilário, foi muito boa, excelente. Eu gostei bastante que você também abriu um espaço para nós, né? Então, foi uma palestra sucinta, deixando um espaço para a gente poder participar. Eu, há muitos anos, em sala de aula, lecionando processo civil, eu sempre falei dessa hipoteca judiciária, né? Também chamada como hipoteca judicial, como você disse. Essa hipoteca ela já vinha lá no CPC de 73, no artigo 466. Né? Como o Kiko Naka, nosso amigo, também exortou bem sobre esse medo do credor em lançar mão deste instituto legal, era isso que a gente via o tempo todo. Na pós-graduação, lecionando para advogados e advogadas, o pessoal fala, não, professor, eu nunca fiz isso, eu nunca vou fazer. Né? Porque há esse medo, e se depois der errado eu perder? Né? Mas é o que o Kiko Naga diz,
se você tem o seu instituto legal, por que não abrir mão? Por que abrir mão desse direito, né? E a palestra exaltou também, achei legal você exaltar os novos parâmetros que o CPC de 2015 trouxe no artigo 495 e os seus parágrafos e seus incisos ali. Eventos como esse que a Adnotar está promovendo serve, primeiro, para acordar, para despertar o operador do direito a usar o que a lei possibilita, que a lei disponibiliza para ele. Então, o que eu quero deixar aqui com você realmente agradecer, meu agradecimento pela essa brilhante exposição, né, e instigar os nossos colegas que estão aqui nos assistindo a escreverem e publicarem artigos sobre isso, né? Há pouquíssima doutrina que fala sobre a hipoteca judicial e também chamada hipoteca judiciária. Parabéns à Adnotar e parabéns ao professor Hilário. Bom, eu fico com um elogio, honrado do doutor Ayrton, das palavras do doutor Ayrton. E não se tem, realmente não se fala da hipoteca judiciária, porque não se usa, não é? Não se usa, ou não se usava até agora. Então, essas novas tintas que o Código trouxe, parece que é algo que os advogados precisam utilizar. E talvez por não ter em livros isso muito, a gente nunca se preocupou. Então, quando o Código estabelece que agora você não precisa mais do juiz, que o juiz não pode interferir, por isso que o tema da palestra foi autoexecução, ou seja, compete a você, advogado, ir lá e pedir a expedição do mandado. No caso do Rio de Janeiro, aqui as normas são omissas quanto a isso. Eu acho que até a Adnotar como entidade pode requerer não podemos encaminhar a corregedoria para que se faça no sentido de estabelecer um critério para como será realizado isso, né? Porque o legislador colocou cópia da sentença, mas nós sabemos que o legislador muitas vezes não conhece o sistema operacional. E não dá para eu chegar lá, uma cópia da sentença, imprimir ali na banca e levar no registrador e falar, registra para mim aqui. Nós sabemos que a situação não é assim que ocorre. Mas é um instituto que não precisa ter medo. Não precisa ter medo, sabe? O que você não pode é exercer o abuso acima, como bem colocou o doutor Kikunaga. Então, mas é algo que, eu repito, em alguns tribunais, isso, dependendo do tipo de apelação que demora, você fica tranquilo, por causa do direito de preferência que o novo Código trouxe. Exatamente. Porque o Instituto da Hipoteca nunca foi alterado desde a Constituição dele lá em 73. É um dos poucos artigos que foram alterados, né? Então, antes não tinha. E hoje o direito de preferência... Veja, independentemente, vamos colocar uma situação. Eu entrei com apelação, tem uma outra execução lá, cai lá, e essa pessoa vende o imóvel. Mesmo que o meu recurso ainda não tenha sido julgado, eu entro naquela execução lá que está sendo, falo assim, excelência, eu tenho uma hipoteca constituída e tem, embora não tenha trânsito julgado. Faz o seguinte, manda o dinheiro do meu cliente dessa hipoteca para mim aqui. Deixa reservado já no meu processo aqui. Se amanhã o tribunal reformar ou não reformar, é uma outra coisa. Mas, de imediato, me manda o dinheiro. Reserva o dinheiro do meu cliente já nesse momento. Isso mesmo. Então, porque ela pode dar com efeito suspensivo. Sim, isso mesmo. Não é? Então, essa é uma das grandes mudanças que o Código trouxe. Isso mesmo. Meus caros, estamos terminando nosso evento. Antes de mais nada, vamos pegar o professor José Ailton Garcia aqui, né, pelo vídeo, e já vamos fazer um comprometimento aqui, professor José Ailton, para que em agosto você faça aí uma palestra para nós. O senhor aceita? Depende. Podemos tratar de um tema que você gosta. Desapropriação e o registro de imóveis. Opa, é um tema lindo, é um tema muito bacana, né? E é um tema que
é a tua área de expertise, né? Professor José Hilton Garcia, doutor em processo civil, mestre e doutor em processo civil, autor de um livro sobre desapropriação, e eu acho que é um tema muito rico para a gente trazer na Adnotare também para os nossos queridos amigos. Tudo bem? Pode ser? Sim, pode ser. Eu pensei que ia fazer um outro tema, tipo assim, amor em tempos de pandemia, alguma coisa assim. Pode ser, Ailton, podemos falar. O amor em tempos de pandemia, coisa linda. Você vai falar de violência doméstica? O amor em termos de pandemia é só para os casados, porque para os solteiros, meu amigo. Violência contra o idoso. Então tá bom. Tá Meus bom, caros, então, é o seguinte. aqui. Tá bom. Depois a doutora Mônica Franqueiro, diretora de Relações Institucionais, vai entrar em contato com o senhor já para agendar isso daí. 2 recados super importantes. Amanhã, dia 9 de julho, às 19 horas, terá uma palestra na OAB Taboão da Serra, né? Sobre uso capião extrajudicial, legislação e provimento. Todos temos que assistir essa palestra. Por quê? A expositora será a doutora Keila Pimentel, a nossa diretora de marketing. É quem faz tudo acontecer. Então, convido a todos que convidem os amigos, que os amigos convidem os outros amigos, para nós prestigiarmos a doutora Keila Pimentel, uma pessoa muito, muito competente, né? Esses eventos que a Adnotare está realizando, nós devemos muito a ela e a doutora Mônica Franqueiro por estarem se desdobrando aí para fazer isso acontecer. E na semana que vem, no dia 15 de julho, teremos nossa primeira palestra do diretor regional, do nosso primeiro diretor regional, o doutor Ricardo Moreno, lá de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele vai tratar do tema inexigibilidade do ITBI na sessão de direitos hereditários, dia 15/7, às 19 horas. Tudo bem? Todos convidados, nos sigam lá no Instagram. Hilário, suas considerações finais, meu amigo. Bom, eu quero agradecer a todos. Espero ter colaborado mais uma vez com a Adnotare. E eu gostaria aqui, sempre da questão de colaboração, como você falou da questão do capião de amanhã, que será uma palestra iniciada pela doutora Keila Pimentel, uma excelente profissional, da qual tenho a honra de conhecer, de trabalhar junto, né? De ter uma parceria muito bacana com ela e realmente essa palestra perspectiva. Mas eu gostaria de lembrar, Kiko, da importância de ser associado da Adnotare, tá? Não só pelos conteúdos aqui, que eu acho que a Adnotare tem trazido, mas também como os proveitos econômicos que a Adnotare traz. Por exemplo, a editora Lepanto está dando desconto aos associados da Adnotare na aquisição do livro Uso Capião, julgados de uso capião para o judiciário e o extraordinário. Deve estar na página aí. Então, eu acho que esse tipo de colaboração, de parceria que a Adnotare está fazendo também deve se incentivar. Então, aquele que não é associado à Adnotare, se associe, porque os benefícios não só são acadêmicos, mas também são econômicos, que você vai ter um descontão lá que vale muito a pena. Não é? Não, e vamos lembrar, a associação custa R$1 por dia. R$1 por dia. Sim. Essa é a associação. R$1 por dia, R$30 por mês, ou pagamento à vista, R$300 por ano, né? Ou seja, é muito barato, né? E a gente está tentando trazer o melhor conteúdo possível para todos os associados, para todos os seguidores da Adnotare. Mais uma vez, agradeço muitíssimo. Doutor José Hilton, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Meus caros, fiquem com Deus. Hilário, mais uma vez, muito obrigado. O material do doutor Hilário está indo semana que vem para o associado. A minuta da escritura de penhor legal, ok? E que eu ressalvo que eu só encaminhei ao final, no último, como bom advogado, não perco o prazo, mas eu deixo no último. E sabe mesmo, assim, se eu mandar minuto, o Kiko vai comentar tudo que é isso e vai me acabar. Então, é aquela que se apresenta a prova no último minuto. Né? Fica para a próxima, professor José Hilton. A gente aperta ele da próxima. Sim, sem dúvida, vamos pegar.
Vocês insistem que eu escreva, mas eu escrever artigos é algo que eu tenho fugido sempre. Vocês sabem disso. Vamos lá. Você escrever. Um abraço, querido. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.